Mas afinal de contas, o que nós queremos dizer com a expressão culto pentecostal? E ainda baseado nessa lição, qual é o momento mais sublime da vida humana? Quem é o centro da nossa adoração? E o que a exortação pauliana à Igreja de Corinto pode nos ensinar em relação ao culto? E como é a nossa liturgia? Se essas questões lhe causaram alguma indagação ou você ficou curioso, fica conosco, que após a vinheta nós vamos abordar esses assuntos. Mas antes, não esquece, aqui abaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o nosso quiz, que é um questionário elaborado pelo nosso amigo, o presbítero Lailton Alves, para que você avalie como está o seu conhecimento acerca do tema que será abordado. Agora sim, recado dado, vamos à vinheta. A paz do Senhor é você, eu espero que você esteja bem. Inicio minhas palavras agradecendo a Deus por mais essa rica e gloriosa oportunidade, a qual Ele nos concede, de estar aqui hoje juntamente com você em mais um EBD Sinopse de hoje. E você já sabe, se tratando da primeira lição da Escola Bíblica Dominical, nesse primeiro trimestre do ano de 2021, que tem por tema geral, ou tema global, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje nós vamos ter a aula de número 7. E um parêntese aqui, só para esclarecer. Eu acho mais didático, eu acredito que seja muito mais prático, quando nós nos relacionarmos à aula, não falar o nome lição, né? E desconformidade, no caso, que se você observar bem na sua lição, você vai ter aí, que logo em cima do capítulo que nós vamos estudar, que podemos ter tido assim como capítulo, seria o nome lição. Mas eu gosto de chamar de aula porque faz parte da mesma lição e eu acho que faz mais sentido. Fechando parênteses, vamos continuar. Enfim, hoje a aula é de número 7 com o seguinte título: Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Dito os avisos iniciais, eu gostaria de convidar você a abrir aí o seu material ou a sua Bíblia junto comigo e lermos o texto oficial de hoje, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26 ao 32. Leiamos o que diz a palavra do Senhor. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez, e haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos ler agora o que diz o nosso texto áureo de hoje, que se encontra no livro de João, capítulo 4, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus por sua palavra. Na verdade prática dessa lição, nós temos em observar que a adoração em espírito, ela é a posição espiritual de adorador. E não importa, na verdade, onde nós vamos adorar, mas o como nós vamos adorar. O ponto central é justamente que há liberdade e reverência no culto pentecostal. E nós tenhamos aqui 3 objetivos hoje. São eles: primeiro, conceituar o que é o culto pentecostal, depois apresentar o centro do culto pentecostal e, finalizando, explicar um pouco
como se aplica, como se expressa essa liturgia na nossa igreja nos dias de hoje. Então, vamos começar a abordar os tópicos dessa lição. No primeiro tópico dessa lição, nós vamos observar aqui o culto pentecostal na sua liberdade e reverência de uma forma geral. E a primeira introdução é que o cristianismo ele não tem um interesse de destruir as culturas nem padronizar o mundo com uma forma, com qualquer tipo de série de liturgia. Muito pelo contrário, existe o que nós chamamos de flexibilização cristã. E explico isso um pouco mais para você, mas antes eu gostaria de iniciar um parêntese para explicar uma coisa para você. É natural, é necessário, é evidente que quando nós temos a experiência de sermos tocados pelo Espírito de Deus e sermos movidos da nossa condição sobre a nossa situação para com Deus, né? A justiça, o pecado e o juízo, essas três consciências vão dar ao homem a noção espacial de onde ele se encontra, abrindo no seu coração algumas necessidades. E a mais latente delas, eu acredito que, sem titubear, é a presença de Deus. A presença de Deus na nossa vida, para nós, é sentida por meio da manifestação do próprio Deus em Espírito Santo, onde Ele nos acompanha, onde Ele diz que não nos deixaria só. Então, visto isso, quando o homem se sente tocado pelo Espírito Santo de Deus, que ele se converte, é necessário que ele busque mais conhecimento dele, que ele procure estar mais perto de Deus. É até mais coerente que ele faça isso. Mas sozinho, né, ele não consegue, há muitas limitações. O ser humano, ele precisa, tanto na vida secular quanto na vida espiritual, ele precisa de uma comunidade, ele precisa de irmãos. E o Evangelho ele não foi feito para uma família ou um povo em específico. A princípio até foi para o povo judeu, porque a Bíblia diz que ele veio para os que eram dele, mas os que eram dele não o receberam. Então depois foi nos facultado, foi nos dado o poder de sermos também adotados como filhos de Deus. Mas para eu não perder muito o fio da meada e me focar no tema central, a questão maior que nós estamos aqui debatendo é a necessidade de explicar o que seria de fato a liturgia, é o procedimento, é a forma com que nós passamos agora a adorar a Deus. É claro que no início, quando Deus ele chamava, como chamou Abraão, chamou Isaac, chamou a Jacó, essa adoração, essa reverência, isso era feito de forma individual, porque essa é a classificação. Nós temos a individual e temos a congregacional. Porque depois dos patriarcas, após exatamente o período do Êxodo com Moisés, Deus começou a implementar a sua própria casa e iniciar uma liturgia por meio do tabernáculo, onde existiam procedimentos que somente seriam aceitos pelo Senhor, porque você viu aqui, na leitura diária, que um culto a Deus sem reverência é desobediência e não é aceito pelo Senhor. Então, a obediência à palavra de Deus na liturgia, no que dizia respeito à adoração de o que devíamos fazer para nos relacionarmos bem com o nosso Criador, foi Ele mesmo quem começou a relatar. Depois do tabernáculo, que era a habitação móvel do Senhor, nós temos o Templo de Jerusalém. Após a destruição do Templo de Jerusalém, que todos se reuniam lá para adorar a Deus, o que aconteceu? Depois que destruíram o templo, começamos a adorar a Deus, o povo judeu, nas sinagogas. E quando era proibido nas sinagogas, aí sim cada um adorava ao Senhor nas suas casas. E esse foi mais ou menos um resumo muito simplório do que aconteceu na trajetória da adoração, no exercício da fé cristã. Então é necessário que nós nos ajuntemos, como disse Paulo aqui, logo no início da sua carta. E a flexibilização cristã é justamente essa possibilidade. Existem várias formas de ser implementado, de ser realizado essa liturgia. E eu posso citar aqui primeiro a cerimonial ornamental, que é da Igreja Católica e algumas ortodoxas. Temos também algumas formas mais simples, que são as pentecostais. Não existe muita ornamentação, os templos são muito simples, a estrutura também é muito simples e tudo é feito para a honra e a glória do Senhor. E os judeus também, que têm um rigor maior, até mesmo no local onde vão adorar. Então,
Dizer que ele é flexível não quer dizer que ele não tem limites, assim como nós acabamos de ver na leitura de 1 Coríntios. Você percebeu que Paulo, ele aqui acha necessário colocar aos irmãos uma ordem, porque tudo que nós fazemos para Deus, e Deus é um ser organizado, ele gosta de organizar. Você vê que até nas manifestações do milagre de Jesus, o milagre da multiplicação dos pães é um que eu acredito que ilustra bem para você. Primeiro ele junta os grupos e ele vai fazendo, e os discípulos vão organizando da maneira que o mestre vai dizendo, em tantas pessoas, em tantos grupos, e depois sim o milagre acontece. Então Deus é um Deus organizado, e é necessário que a sua obra também reflita, tenha a sua assinatura. Então tudo para que nós formos fazer, para honrar a Deus, ele deve ser feito com ordem e decência. E é essa ordem aqui que Paulo começa a nos trazer nesta noite, aqui que eu estou gravando à noite, né? Mas a hora que você estiver vendo esse vídeo. Nesta hora, o que nós estamos aqui enfatizando é justamente essa atenção aqui que Paulo colocou. Então, o culto, o que significa o culto? O culto ele é sinônimo de adoração. Nós reconhecemos a Deus como soberano Senhor da nossa vida e rendemos a Ele a honra, a glória e o louvor. Isso só pode ser feito quando o ser humano já é impactado, já é receptivo ao Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus o conscientiza sempre da justiça, do pecado e do juízo. Então, do grego, nós temos um termo aqui chamado latreia, que significa justamente o quê? Serviço, adoração, que também nos leva à Septuaginta, onde nós podemos ter o termo hebraico avodá, que significa justamente a mesma coisa, que é o serviço do culto. Então, essa palavra ela é mencionada 13 vezes no Novo Testamento. E a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, a nossa maneira, é todo passo a passo, é toda a ordem. O culto ele inicia de uma forma e se vai dando um andamento naquilo que nós fazemos. Mas nós deixamos claro para você, e é claro que se você já visitou uma igreja evangélica pentecostal, você já sentiu que existe uma liturgia, sim, existe um passo a passo, um procedimento que é feito. E isso no outro setor, talvez até no setor de empresário, nós podemos dizer que é o procedimento, é o processo, é o protocolo que se abre. Inicia-se o culto, abre-se o protocolo. Contudo, nós esperamos que o sobrenatural de Deus venha para nos outorgar a sua presença, ou seja, testificar a sua presença. A manifestação de Deus no meio do seu povo faz com que nós concluamos que tudo o que está sendo feito ali está sendo recebido pelo Senhor. Isso revigora a nossa alma, isso nos dá ânimo, nos dá força, nos dá alegria. É o Senhor nos dizendo que recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Então, para não ficar muito extenso, vamos agora ver a questão do segundo tópico desta lição, que é o centro do culto pentecostal. Qual é o centro do culto pentecostal? Qual é o centro da nossa adoração? Alguns opositores que não gostam muito da fé pentecostal alegam que nós enfatizamos a pessoa do Espírito Santo e não damos o devido lugar, o devido prestígio, a devida adoração ao Senhor Jesus Cristo. Então, seria como se nós admirássemos mais ao Espírito Santo do que ao próprio Jesus. Quando, na verdade, por nossa declaração de fé, é pelo nome de Jesus que nós nos reunimos, é pelo nome de Jesus e pelo esse Deus Trino, segundo a nossa própria declaração de fé, é que nós nos reunimos num culto público para que possamos exercitar a nossa fé. Então, para nós, Jesus é sim o centro da nossa adoração, é o centro da nossa liturgia. Também é necessário colocar aqui, ao passo, de que quando eles alegam isso, ele é uma maneira sutil de nos colocar como montanheses, que na verdade nós não somos. Nós somos cristãos. Nós adoramos ao Deus Trino Todo-Poderoso. E o que o culto pentecostal ele representa é um culto vibrante, é um culto que é dado vida pelo próprio Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo, sem a ação sobrenatural de Deus, por meio da manifestação do seu Espírito no meio do seu povo, o que seria o culto?
uma audiência, não seria muito diferente. Seria uma reunião estagnada, onde existiria um orador, ele falaria bem, eloquentemente, usaria talvez de sua persuasão, seu poder argumentativo, e o povo ficaria inerte, somente enriquecendo o seu intelecto. E a alma? E a esperança? E as confirmações? De onde viria? De onde viria o queimor, o ardor, a resposta às nossas questões? De onde será que esse orador ia ter realmente essa capacidade? Seria simplesmente frio demais. E é isso que nós simpatizamos, nós gostamos do culto pentecostal. É que você não consegue sair de um culto desse da mesma forma que você entrou. Você agrega, você traz Deus para a sua vida, você tem resposta de Deus, você recebe o renovo de Deus. E aí a coisa vai fluindo e você vai sentindo que a sua vida agora sim tem um novo sentido nas mãos do Senhor. Então, ele deu aqui um exemplo maravilhoso, né? Na carta daqui, o 1 Coríntios capítulo 14. Ele começa a falar acerca do ajuntamento, que é justamente as nossas reuniões, são os cultos, em adoração. Então, nós temos aqui que o culto não é entediante, como eu já acabei de falar para você. O culto, ele não é aquele culto onde existe uma pessoa que lê bem, que argumenta bem, e as ovelhas, os ouvintes, o público, os irmãos, ficam inertes, parados. Porque aqui, segundo o texto, nós podemos ver que ele é dinâmico. Existe uma contribuição mútua. Nós nos autoedificamos e edificamos os nossos irmãos. Nós somos alimentados, nós somos usados por Deus para alimentar uns aos outros. E isso é maravilhoso. Então, é isso que Deus faz no meio de um culto pentecostal, que tem sim a sua liturgia, e daqui a pouco nós iremos ver como é o passo a passo, rapidamente, é claro, de como será essa nossa liturgia. Então, dentro do que é previsível ao homem, nós temos sim como se inicia um culto, como o que é que acontece primeiro, segundo e o desenrolar. Mas nós esperamos que o Deus Todo-Poderoso se manifeste com os dons espirituais no meio do seu povo. E assim, todos nós, como membros, como congregados, podemos sim, temos acesso ao púlpito para dar nosso testemunho, para falar das maravilhas que recebemos do Senhor, para testificar, para contribuir para que a fé de alguém seja edificada através do que Deus fez na nossa vida. Então, como é que acontece a liturgia dos cultos? Nós temos realmente trabalhos direcionados. Existem muitos trabalhos dentro de uma igreja pentecostal. Por exemplo, nós temos aqui alguns cultos da família, culto de oração, de ensino de doutrina, escola bíblica dominical, culto de oração, e nós temos também trabalhos direcionados para a juventude da igreja, para as crianças e também para a melhor idade, para aí o que nós chamamos de PROAT, Programa de Apoio à Terceira Idade. E esses cultos, eles praticamente têm a mesma liturgia, mas mudando um detalhe aqui e ali devido à sua vertente mais específica. Um trabalho que é voltado para jovem, um trabalho que é voltado para as crianças e um trabalho que é voltado para a melhor idade. Então, nessas reuniões e a adoração, tudo é feito de forma muito simples. E todos, como eu acabei de comentar para você, eles podem participar. E os nossos cultos, ele tem as mesmas características do culto que existia na igreja de Corinto. Existem manifestações de dom de profecia, dons de língua, batismo com o Espírito Santo, revelação, dons de cura. Mas eu vou te dizer rapidamente o que é que acontece num culto pentecostal. Deixa eu só dar uma olhada no horário, ainda dá para falar um pouquinho. O que é que acontece? Primeiro nós fazemos a oração inicial, onde chamamos a presença do nosso Pai para perto de nós, para que Ele receba o nosso louvor, a nossa adoração e receba a glória que é devida a Ele. Então nós fazemos uma oração. Depois da oração nós temos o momento de os hinos congregacionais. E o que é isso? Nós abrimos o nosso inário, né, que é a harpa cristã, toda numerada, existem mais de 600 hinos da harpa cristã. Então, uma pessoa
vai lá, geralmente é quem abre o culto, é quem faz a oração, ou designa alguém para fazê-lo, abre a harpa e sugere. São mais ou menos 3 hinos em geral. E a igreja toda louva esses 3 hinos congregacionais junto com essa pessoa. Depois é feito pedidos de orações, pedido de intercessões, pedidos de dom de cura, e além de outros pedidos dependendo da especificidade. Sempre orações para atender a necessidade da igreja, basicamente. Após isso, cada grupo vai tendo a sua oportunidade. Então, nós temos o grupo de criança, temos o grupo do PROAT, temos os conjuntos musicais, nós temos orquestras, nós temos o coral, que são órgãos da igreja, que estão ali para louvar e exaltar o nome de Jesus e para trazer da parte de Deus aquele hino que mexe com o coração dos ouvintes. Então, depois disso é feita a pregação da palavra. Se abre a palavra, é o que nós chamamos do escalado da noite. Ele abre a Bíblia, mais ou menos 30 minutos é destinado a isso. Ele abre a palavra de Deus, né? Até pequei aqui um momentinho, antes dele abrir a palavra de Deus para pregar a palavra, para ensinar a palavra, dependendo da característica do culto, nós fazemos também a contribuição que é necessária para que o andamento da igreja, a igreja, embora seja um corpo místico, né, nós temos aqui as nossas obrigações enquanto estrutura. Tudo custa dinheiro para a igreja. Então, contribuir também faz parte da nossa adoração. Ajudar com que a igreja ela consiga se financiar e financiar projetos sociais para que a gente consiga alcançar outras vidas. Então é feito sim de forma espontânea. Ninguém é obrigado a contribui segundo propôs no seu coração, e os dizimistas, eles têm liberdade, se assim quiser fazer, de dizimar no culto. Depois disso, sim, é feita a leitura da palavra, depois da explanação de mais ou menos 30 minutos, depende da vertente do trabalho, nós fazemos aí o chamado, nós fazemos o que nós chamamos de apelo, para que aquele que ainda não recebeu a Cristo como seu Salvador, ele receba ao Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Se após ele se converter, nós fazemos uma oração para que Deus escreva o seu nome no livro da vida e apague os seus pecados. Nós os recebemos, nós os recepcionamos na igreja. E após todo esse trabalho, é feito a bênção apostólica, dispensando os irmãos para mais uma temporada, mais uma semana, mais um dia que se passou e que nós recebemos as bênçãos do nosso Deus por meio do ministro do Senhor. E assim a liturgia. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. E não esquece, aí do seu lado direito existe um botãozinho abençoado com o nome inscrever-se. Aperta esse botão, se inscreva nesse canal, partilha para mais pessoas. Se você gosta dessa nossa abordagem mais resumida, mais sistemática, mais direto ao ponto, partilha com mais pessoas para que a gente possa levar a mensagem para mais gente. Eu gostaria também de... O EBD Sinopse adverte. Essa aula não tem o intuito, a pretensão, nem o objetivo de fazer você substituir esta aula aqui pela sua aula com o seu professor na sua sala, na escola dominical, com os seus irmãos na sua congregação. Este aqui é um quadro de suporte para lhe ajudar a compartilhar e aprender mais e mais. Tá combinado? Então vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por mais esse EBD Sinopse de hoje. Maravilhoso e eterno Deus, soberano Pai, nós estamos agradecidos pela Tua palavra, por o Senhor ter nos direcionado a nossa vida, tanto individual quanto no nosso coletivo. É o Senhor que determina, é o Senhor que ordena, é o Senhor que nos dá todo o sustento e toda a direção. Nos guia, Senhor, perante os Teus caminhos, nos livra de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, para todo e todo sempre. Amém. E eu espero você na próxima aula da Escola Bíblica Dominical. Aqui é EBD Sinopse. Um grande abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus.